Salve, salve, meu caro estudante, minha cara estudante, seja muito bem-vindo ao mini podcast do projeto Estudo Fácil, o projeto que te ajuda a ser um estudante melhor. Eu sou o professor Caio Bentes e eu ajudo estudantes a alcançarem melhores resultados através de técnicas de alto rendimento na hora do estudo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os 5 hábitos de um estudante de alto nível. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir, se você estiver ouvindo este podcast no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e comenta aí embaixo o que você acha sobre o assunto. Dê o seu feedback, coloque sua crítica, coloque sua pergunta, nós vamos responder absolutamente tudo. Se você estiver ouvindo esse podcast em outros lugares, outras plataformas como Cashbox, Deezer, Spotify, entre outros, faça a mesma coisa, comente, compartilhe com seus amigos. Faça com que essas informações cheguem ao máximo número de estudantes possível. Então, antes de mais nada, vamos aqui aos nossos 5 hábitos. Bem, antes de nós falarmos exatamente dos 5 hábitos que fazem que um estudante de alto nível deve ter, temos que falar sobre o objetivo desse estudante. O estudante ele tem que ter claramente na sua mente o seu objetivo. Primeiro porque existem vários tipos de estudante para vários tipos de finalidade. Tem aquele estudante que estuda para concurso, quer passar naquele concurso específico, ele vai ter um método de estudo, vai ter um objetivo para alcançar aquele objetivo. Ele vai ter uma conduta para alcançar aquele objetivo. O estudante que estuda para concurso é o famoso concurseiro, que já estuda para vários concursos, é um estudante profissional de concurso, já tem outras abordagens diferentes do primeiro caso. O estudante que quer passar numa prova de vestibular, ele vai ter uma outra abordagem. E o estudante que quer passar na prova de vestibular de um curso extremamente concorrido, ele tem que ter outra abordagem ainda. Então, cada situação requer uma abordagem específica. Porém, existem algumas coisas, alguns hábitos, algumas técnicas e alguns objetivos em comum. Eu sempre falo que todo estudante ele tem que sempre dar o máximo de si. E o máximo que você pode dar é justamente ser um estudante de alto nível. Se considere um atleta do estudo, um profissional, um estudante profissional. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você se enxergar como um estudante profissional. Mesmo que você não só estude, mesmo que você trabalhe e tenha outras atividades, você tem que estudar de forma profissionalmente. Os melhores atletas profissionais, eles fazem a diferença nos pequenos detalhes, e são exatamente esses pequenos detalhes, esses pequenos hábitos que vão fazer a diferença da sua aprovação no final das contas. Então vamos lá, os 5 hábitos de um estudante de alto nível. Hábito número 1, defina muito bem a sua rotina. Isso aqui é muito importante. Como eu falei anteriormente, existem vários tipos de estudantes e cada tipo de estudante, dentro de cada tipo de estudante, existem várias ramificações. Por quê? Mesmo que você seja um estudante um concurseiro, por exemplo, que estuda para vários concursos, se você tiver outras atividades além de estudar, você vai ter uma rotina totalmente diferente de um concurseiro que apenas estuda. Então, isso você tem que ter claro na sua cabeça. Então, a definição da sua rotina ela é muito importante. E quando nós falamos de definição de rotina, você tem que ter em mente exatamente tudo o que convém e tudo o que participa do seu dia a dia. Desde o café da manhã, desde o acordar até a hora de estudar e outras atividades. Você tem que colocar isso exatamente, cada detalhe no seu planejamento de rotina. Então, a sua rotina tem que estar muito bem definida. E claro que existem casos em que a rotina não é um ponto muito estável. Eu posso dar muito bem o meu exemplo. Eu tenho uma filha pequena em casa, recém-nascida, quer dizer, nasceu há pouco tempo, tem menos de 1 ano de idade, que requer muita atenção. E quando nós temos a situação em casa, nossa rotina é muito complicada, ela é muito volátil, porque uma hora nós temos uma rotina definida em tais horários, outra hora já em outros horários. E aí fica mais louco ainda. Isso é uma dificuldade, mas eu tenho rotinas definidas, mesmo que sejam rotinas de curto prazo.
rotinas ali de uma semana, 2 semanas, quando falando de uma rotina geral. Porém, eu tenho alguns pequenos hábitos que me ajudam na minha rotina. Apesar da minha rotina ali variar durante o passar do tempo, eu consigo me adaptar muito bem porque eu tenho a minha rotina bem definida em si, certo? Então tenha a sua rotina bem definida em si, independente dos horários que você tiver disponível para estudar, certo? Hábito número 2, respeite os seus limites diários. Você quer estudar e você quer passar num curso muito concorrido, medicina, que é aquele concurso da PRF, um concurso extremamente concorrido, ou qualquer outro tipo de curso você quer ser aprovado. Eu, particularmente, quando estudava para o vestibular, eu estudava o dia inteiro. Era de manhã no colégio, de tarde no cursinho e de noite em casa. Então, eu praticamente passava ali quase 20 horas estudando. Isso era muito cansativo. E eu estudava de forma muito errada, porque eu estudava pelo volume e não pela qualidade. Se você respeitar os seus limites diários, o que eu falo com isso? Você tem um limite diário ali. Você tem um limite de aprendizado. Muitos ultrapassam isso e acabam perdendo tempo e se desgastando no processo. Você chegou no seu limite, mas você se comprometeu de um tal nível até nocivo e acaba estudando a mais sem render quase nada. Isso não vale a pena. Então, conheça os seus limites. Se você consegue estudar 4 horas, estude 4 horas. Claro, obviamente, que sempre tentando evoluir um pouco mais. Mas não force a barra. Seja gradual no seu aumento de horas de estudo. E quando eu falo horas de estudo, eu falo de horas de estudo com qualidade. Em outros capítulos nós vamos falar sobre técnicas específicas de estudo para que você consiga maximizar aí o seu rendimento na hora de estudar. Então respeite seus limites diários e você vai ver que o seu rendimento vai melhorar. Claro, não deixe a preguiça dominar você. Não é por causa disso que você vai estudar menos. Vou estudar meia hora por dia. Isso é para grandes gênios ou então outras situações específicas, que nós falaremos em breve também. Hábito número 3. Planeje com detalhes os seus estudos. O estudante de alto nível ele planeja nos mínimos detalhes o seu estudo. E isso está muito relacionado com o hábito número 1, da sua rotina bem definida. O estudante de alto nível ele planeja em tantos detalhes que, por exemplo, ele tem um cronograma dele montado lá, digamos assim, 9 horas da manhã ele vai estudar, ele não coloca física, ele não coloca matemática, ele não coloca química, ele coloca o assunto. E se de preferência ele ainda coloca mais detalhadamente possível esse assunto. Vou dar um exemplo. Ele não coloca física, ele vai colocar cinemática. E dentro da cinemática ele vai colocar movimento retilíneo uniforme / exercícios. E ele ainda coloca a quantidade de exercícios que ele tem que estudar naquele dia. E qual vai ser o rendimento nos acertos daquele exercício. Então você vê como o estudo planejado em detalhes é muito mais eficiente. Ele traz muito mais norte para o estudante. O estudante que ele está bem definido na sua organização, ele consegue realizar o estudo de forma muito mais rápida, com uma assimilação muito melhor. Então seja mais detalhista possível no seu planejamento. Hábito número 4. Manter o local de estudos organizados. Esse é um ponto muito delicado, pelo simples fato que muitos estudantes não têm um local adequado para estudar. Se você tem poucas condições de estudo, provavelmente você vai ter um local ruim para estudar. Porém, você pode adaptar o local que você estiver trabalhando, que você estiver estudando ou realizando qualquer outro tipo de tarefa. Esse hábito também serve para a sua vida profissional. O que você pode fazer? Você pode simplesmente, mesmo numa mesa pequena, deixar ela bem organizada. Se você tem uma pilha de livros, não deixe essa pilha de livros na sua mesa. Mantenha a sua área de aprendizado, aquela área ali, apenas o que você realmente vai usar. Seja um flashcard, seja um lembrete, um livro e um caderno. Ou um computador, um tablet. Mas seja minimalista e muito bem organizado. Terminou de estudar, desligue tudo, organize tudo, guarde tudo e a partir do seu planejamento, que foi o hábito anterior, você já sabe que você vai estudar daqui a pouco ou amanhã, no próximo dia. E aí você já deixa organizado para o próximo dia,
as coisas, o material que você vai precisar para realmente já ganhar esse pequeno tempo aí. O hábito número 5 é a troca contínua de informações. O estudante de alto nível, ele tem que ser extremamente desprendido do ego da sabedoria. Eu falo o seguinte: o conhecimento, ele é uma coisa inacreditável, ele é uma coisa incrível. Porém, se você pode ser facilmente seduzido por ele e se tornar arrogante. E ainda mais quando você consegue adquirir uma boa gama de conhecimento. Então, seja desprendido dessa arrogância de informações, de que você é o melhor e que você não precisa de ninguém. Troque informações. Provavelmente você não vai ser excelente mestre, exímio mestre em todas as matérias. Vai ter uma matéria que você vai ter mais dificuldades. E aí, a troca de informações com colegas e professores é muito importante nessa hora, porque você vai estar conseguindo ali rodear totalmente as suas fraquezas. Isso é muito importante, porque você conhece as suas fraquezas. Então, troca informações. Pegue informações dos seus colegas e compartilhe as informações que você conhece. Se você é bom em algum assunto e alguém estiver precisando de tirar algumas dúvidas, você troca essa informação. Porque de quebra você ainda constata se você realmente está bem naquele assunto. Quando você ensina, é o grau máximo, é o teste máximo para saber se você realmente sabe daquela matéria. Então, pessoal, esses foram os 5 hábitos de um estudante de alto nível. Claro que existem muitos outros hábitos e eu fiz uma repaginada aqui bem superficial. Se eu posso me aprofundar muito em cada um hábito desse, e nós faremos isso nos próximos capítulos no nosso mini podcast. Então, se você chegou aqui, meu caro estudante, nesse ponto desse podcast, eu quero parabenizar você por participar desse momento e estar disposto a ser um estudante melhor. Nós aqui do Projeto Estudo Fácil nos empenhamos ao máximo para trazer o melhor conteúdo para você. E você pode apoiar o nosso projeto clicando no nosso link do Apoie-se e contribuindo com uma quantia mínima de dinheiro que você escolher e achar justo pelo valor do conteúdo que nós trazemos para você. Se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema nenhum. Existem outras formas de você apoiar esse projeto maravilhoso. Você pode divulgar para o seu amigo, pode se inscrever, comentar, mostrar isso para aquele seu colega que realmente está precisando dessas dicas, para que essas informações, esse conteúdo chegue ao máximo de estudantes possível. Então, desde já eu te agradeço mais uma vez por chegar até aqui esse ponto e te parabenizo novamente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tem aí todos os links dependendo da plataforma de onde você estiver vendo, Instagram, Facebook, link do Apoie-se, vídeos relacionados e outras coisas mais. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar um direct lá no nosso Instagram que nós vamos te responder prontamente. Eu te agradeço mais uma vez e até a próxima.